Olá, Yasmin, já chegando. Oi, gente. Eu tô aqui ajeitando a altura. Vou só esperar, daqui a pouquinho a Lu aparece e eu já chamo ela. Boa noite. Aquela ainda ajeitando o cabelo, deixando ele mais bagunçado. Toda chique, tô aqui tentando, gente, mas não deu. Não deu. Ai, bom, vamos lá. Já tem gente chegando, que bom que vocês chegaram pontualmente, obrigada. Tô super empolgada. Como eu falei com vocês, a Lu é a nossa maga super da colagem. Então, aliás, tá dando pra ouvir? Tá tudo tranquilo? Aproveitem e me deem um retorno. Oi, Carol. Oi, gente que tá chegando agora. Deborah também. Ó, a Lu já chegou. Cláudio também, muito bem. Eu vou chamar a Lu. Só me dê um retorno se tá tranquilo aqui no som, se eu já posso colocá-la aqui. Lu, tô te chamando então. Yay! Eu de olho no relógio, tentando. Ei, Poldo! Olá! Deu certo de novo. Porque dá aquele medo, né? Da gente ensaia, deu certo, e aí na hora do vamos ver, não rola, né? É sempre uma comemoração, né? Se isso entrar e dar e funcionar, assim. Né? A sensação é de que a gente está sempre performando nesse formato virtual, né? Que loucura! Ai, que bom que o som tá ótimo. Gente, obrigada pela confirmação. Como a gente tem 1 hora de live para ela poder ficar gravada e a gente, né, usar como recurso pedagógico, né? Estamos nessas tecnologias agora. Eu já vou começar enquanto as pessoas vão entrando. Então, eu quero primeiro super te agradecer, Lu. Eu sei que não só tá seco pra caramba, tá insuportável, Não, imagina. mas Imagina, eu tô em casa, Cecília. Literalmente me sinto em casa, que bom, que bom. participando da disciplina contigo e eu que agradeço o convite. Eu adoro essas participações em disciplinas, né? Nas lives também tem sido uma forma, de certo modo, de se aproximar um pouquinho, né? E assim, não só aproximar a gente, mas eu pelo menos sempre acho bom um momento de pensar sobre o próprio trabalho, né? Porque às vezes a gente fica no ateliê, na correria, na demanda da produção e ter esses momentos de respiro, né? Parece que faz a gente reorganizar um pouquinho as ideias, né? Então acho Com que, certeza. Faz a enfim, gente conversar sobre, né, também, e ir aprendendo exato. sobre o trabalho também, né? E É pensar sempre esse junto, processo. Pensar junto, exatamente. né? E eu acho que é super importante esses momentos assim para as turmas, né? Assim, esse nosso lado professora, né? Exatamente. Então, assim, eu realmente acho bem valioso esse momento. Espero que a turma tire todo o proveito. Gente, quem está assistindo aí já podem ou nos comentários ou para quem já atualizou o Instagram tem uma caixinha com uma interrogação no meio que vocês podem mandar as perguntas, tá? São sempre bem-vindas. Aliás, a ideia é essa, é ter essa conversa. Então, não se aveste não, mandem perguntas que estamos aqui para conversar. Eu separei algumas coisas, mas eu quero só rapidinho fazer, Lu, uma breve introdução da disciplina, porque eu sei que também vai chegar um monte de gente que é seu seguidor, né? Então já vi o Poldo, já fui vendo assim, né? Outros artistas da cidade chegando. Então, só para eles entenderem um recorte da conversa, porque você, mega artista, já está em várias questões, né? Em outras lives, em várias conversas, mas para todo mundo entender a curadoria de hoje, né? Então, é uma disciplina de materiais em arte, e a ideia dessa disciplina, a gente transformou ela para um formato bem da pandemia. Então, quando antes, né, da pandemia, ela foi pensada num formato, e aí, obviamente, por conta da pandemia, eu e meus monitores amados que estão aqui presentes, tenho sorte de ter monitores incríveis, a gente reconfigurou a disciplina toda para um formato em casa, para poder ser feito em casa, com os materiais da casa, né? Então, assim, dentro dessa realidade que a gente tem, e que é riquíssimo, né? Assim, essa Sim. realidade Uhum. ao nosso redor, muitas vezes a gente tem uma impressão muito errada de que
para fazer arte a gente precisa gastar muito dinheiro e viver nas papelarias mais caras e específicas da cidade ou do planeta. Então, está sendo interessante porque os alunos estão experimentando com o que está ao redor, né? E os resultados estão sendo super bacanas. Então, assim, essa topologia que a gente está fazendo da casa, né? A gente fez uma construção metafórica relacionando os processos da casa com os processos de construção de uma obra de arte. E aí, então, a gente escolheu esses momentos da casa e, nesse momento, a gente está no escritório. Né? E você foi escolhida, né? Assim, a gente fez uma relação de artistas que a gente achava que tinha um processo que podia contribuir, né, com a turma, com as investigações poéticas da turma. E quando a gente chegou no escritório, você foi escolhida para habitar o escritório. Quer dizer, na verdade, você já habita o escritório, então a gente trouxe você como habitante desse escritório, né? E aí, o universo desse escritório é o universo das palavras, é o universo das coleções. Então, para a gente entender também, todo mundo que está aí do outro lado, entender também, né, por que a Lu tá no escritório, né? Porque que tem tudo a ver com a produção dela. Então, tem os livros e as coleções, então, dos seus pequenos livros, seus objetos, né? É o espaço também dos tesouros, né? Onde a gente vai colocar o cofre da casa, né? Então, ele fica ali no escritório, né? Então, ainda não cheguei nessa parte, Cissa, mas os outros elementos estão todos... Eu acho que já chegou sim, mas ok, né? Vamos deixar assim. Metaforicamente, né? Não, mas até assim, mesmo até fisicamente e literalmente, porque, por exemplo, nessa ideia do esmero, sabe? Com os pequenos objetos, você tem os trabalhos também com uma dimensão reduzida, né? Então, aquele livro pequenininho. Então, tem esse cuidado com o tesouro, sabe? Para além do tanto que ele vale, né? Da fortuna. Sim, lógico, né? lógico. Então, acho que tem esses dois universos que tem no seu trabalho. Tanto da fortuna, de que vale, porque é um puta de um trabalho, mas do cuidado, do pequeno, sabe? Dessa relação de algo precioso que a gente guarda as 7 chaves, né? Então, acho que o seu trabalho, inclusive nas suas próprias colagens, a gente observa esse tratamento das colagens. Mas que eu vou falar das colagens mais para frente, tá? Então, assim, tem essas coleções, tem as palavras, tem os livros, tem as colagens, né? Tem o tesouro e tem esses materiais que são os materiais comuns, né? Assim, o papel, a tesoura, o estilete, a cola, né, que são papéis de escritório que não necessariamente são materiais da arte, né? Ou seja, não é uma tinta óleo que a gente é bem material de pintura, né? Então, quando a gente pensa numa fita crepe, quando a gente pensa num livro, né, a gente não necessariamente está dentro desse espaço da arte. Então, são materiais que surgem também de outras funções, eu acho, né, Cecília? Assim, o destino principal deles, digamos assim, né, seria esse destino aí do escritório que você está descrevendo, né? Exato. E aí, Lu, eu queria que já fazer essa primeira pergunta, assim, sobre especificamente os materiais, assim. Se, obviamente, é uma coisa da sua prática, a gente observa isso tem... A gente vê, né, o seu desejo por pesquisar isso. Até lá em Porto Alegre você foi atrás, né, de uma papelaria que você estava louca de vontade de ir, porque tinha um material específico. Então, de repente, você conta um pouco disso também. Mas eu queria saber, assim, uma curiosidade de quão para trás, se tem algo já na sua trajetória que você observa, sei lá, desde a época de estudante da UNB, sabe? Ou se é uma coisa que... Porque eu lembro que, por exemplo, Namorados do Íntimo, você já tinha essa investigação com palavras, com esse universo da papelaria, né? Sim. Então, fala um pouquinho, assim, dessa relação com esses materiais do escritório. Então, a relação especificamente com a palavra, ela vem, enfim, de outros interesses, da literatura, né? Enfim, essa investigação ela vai surgindo aos poucos, né? Assim, a gente sabe que nada nas artes aparece, assim, de repente tem uma coisa de um tempo, de maturação, né? Meu irmão, cara, entrou. Tem uma coisa de um tempo de maturação, eu tive que falar. E de também convívio, eu acho, com os materiais, né? Eu acho que tem materiais que eles ficam ali no cantinho
e que uma hora você vai se aproximando e vai entendendo como que ele funciona, né? Para mim tem muito isso, assim, porque meu trabalho tem uma coisa muito processual. Agora, a relação com o escritório, eu achei super legal quando quando você me chamou, quando a turma, né, enfim, e você me fez esse convite, porque o meu ateliê é literalmente um escritório, que ele é o antigo escritório de engenharia do meu pai. Meu pai utilizava esse espaço para um período que ele trabalhou como engenheiro autônomo. Meu pai é engenheiro civil, trabalha com cálculo e tal. E muitos restos de material dele ficaram nesse espaço. Quando eu comecei, inclusive a gente coabitou o espaço durante um tempo, né? Eu já estava precisando, durante a graduação, de um lugar para, né, uma prancheta para desenhar, essas coisas assim, que às vezes no seu quarto ali, né, fica... Não cabe. Não que não dê para fazer, Suja, sei lá. mas você vai, né, tipo, crescendo também o olho para os outros espaços para poder aumentar também o trabalho, né? Também tem um pouco isso, assim, né? E aí, nesse processo, então, de ocupar esse escritório, vários materiais que o meu pai utilizava, que são materiais antigos, né? Porque, enfim, vocês sabem que o processo de calcular em planta, desenhar, era um processo todo manual, não tinha essa coisa dos programas que hoje em dia tem, né? AutoCAD, pá, era uma coisa... Os livros de engenharia que aparecem são... Desculpa, eu tenho essa mania de... Não, acho ótimo. Já entrar nas perguntas, assim, ficar... Porque às vezes vendo depois não fica tão claro, né? Mas então, os livros de engenharia que aparecem são, né? Isso não foi uma coisa que surgiu assim de repente, né? Essa questão da linguagem técnica foi uma coisa que eu demorei a maturar no trabalho e comecei a utilizar, a meio que perceber aquela linguagem como uma linguagem muito poética também, né? E aí nas colagens, em alguns trabalhos bem do início, assim, eu começo a reconfigurar, né, esses textos técnicos, né, para poder criar outros sentidos. E aí, Cissa, eu não sei se você... Eu trouxe algumas coisas para mostrar, assim, né? Ótimo. Porque eu não sei se eu tinha falado isso para você, aí já posso mostrar agora, né? Ou você pensa. A casa é sua, Lu. Você já chega, já... Olha, como livro é uma coisa muito massa, assim, é um material muito interessante, porque um livro antigo, cara, ele dá para fazer milhões de colagens, né? Imagina, assim, né? A unidade do livro é a página, né? Se você desmembra o livro, a unidade seria a página. Inclusive, a minha tese de doutorado é sobre a página, né? E um dos livros mais antigos que tem no ateliê é esse, de instalações elétricas. Tá invertido, mas, enfim, né? Eu guardo os livros assim, tá, gente? Porque tem essa coisa também dos materiais... São materiais muito... Não são frágeis, né? Porque eles resistem a, enfim, milênios aí de história, mas, ao mesmo tempo, são materiais que tem que ter um certo cuidado, né? Para quem está começando a trabalhar com colagem, isso é muito importante, porque livro dá traça, né? A traça passa pelo resto. Então, assim, tem que estar sempre meio que limpando e guardando. E aqui, ó, uma página que eu realizo com um dos trabalhos que talvez alguns de vocês já tenham visto, que eu faço esse movimento aqui da página e vou criando um texto a partir dessas linhas de texto que eu vou retirando página por página, né? Esse trabalho chama Passagem Secreta. Essa frase que eu retirei aqui é: deverão ser instaladas sempre em locais protegidos com portas. Né? Porque é um livro sobre instalações elétricas, e aí, nesse trabalho específico, eu faço essa brincadeira com a própria instalação do trabalho. Né? Eu posso fazer uma pergunta aí, já bem dentro desse processo? Porque é muito do universo... Aquela, né? Querendo já interromper. Não, porque bem dentro do universo da colagem, essa relação com a brincadeira, dos jogos, né? Isso historicamente, na colagem sempre conviveu, né? Com a linguagem da colagem. E aí, assim, uma questão seria até que ponto, né? Essas escolhas, elas são compositivas, né? Prioritariamente, se é que você consegue escolher, ou dependendo do livro, é uma questão, mas assim, uma curiosidade que eu tenho é do peso da composição. Então,
é uma frase no meio da página, né? Ou pelo conteúdo, né? De fazer uma inversão mais dadaísta, de uma vez que eu retiro, que informação eu comprometo, eu oblitero, eu realço, né? Então, assim, pensando no jogo de palavra ou pensando mais compositivamente, ou jogo aleatório total de, ai, aqui, foi, tirei, e depois, que interessante, né? Então, eu cada vez mais, assim, nos trabalhos, se eu for dar uma olhada, assim, meio retrospectivamente, eu vou me afastando de um sentido linguístico, assim, né? De uma construção de sentido dentro, linguística mesmo, né? Que faça um sentido gramatical e etc. Cada vez mais eu vou me distanciando disso e pensando muito o texto como textura mesmo, né? Como parte da composição, mas muitas vezes como uma estampa mesmo, né? Como matéria, né? E isso vai, assim, permeando vários trabalhos, assim, né? Porque aí eu hoje, assim, Cissa, pensando muito nessa quarentena e com todas as conversas que já rolaram, né? Eu tenho pensado muito no meu trabalho como um trabalho de colagem, né? Mesmo quando eu vou para trabalhos maiores, trabalhos que lidam Outras com linguagens. metal. Eu tenho pensado muito nisso, assim, num trabalho como um trabalho de colagem, porque a colagem ela é o mesmo princípio da linguagem, mas não necessariamente construindo um sentido linguístico, né? Pensando também na linguagem como essa entre módulos, né? Com essa brincadeira entre módulos que se encaixam, né? Porque se a gente for pensar, a linguagem é basicamente módulos repetidos, palavras, letras, etc. Ai, meu Deus, travou? Deu, Será que só para mim? Lu? deu para ouvir, Ai, gente? Travou? você falou que basicamente são módulos, né? Voltei? Linguagens são Eu tô te módulos, ouvindo, mas será voltou. Não, deu um que delay, se mas acho que agora já está recombinam, tudo né? certo. Recombinam para construir. Será que a minha internet estava boa hoje? Voltou, gente? Não, mas agora já Deem um oi aí acho se que só deu voltou. uma travadinha. Tá. Voltou. Só tá com delay, mas Não, aí é só então a gente isso. não se atropelar. E Eu vou ficar aqui. Pode ir, Lu. não, então é isso. Essa recombinação, né, de módulos para gerar sentidos, né, possíveis, assim, né? E dentro dessa ideia de sentido, eu penso como o sentido de uma forma mais sensorial mesmo, não só como sentido linguístico, mas o sentido do traço, do gesto, o sentido manual, né? Porque a colagem é um processo muito low-tech, assim, né? É uma coisa de corte, de junção, na verdade, é muito mais uma questão de justaposição do que de corte, né? Porque o corte, na verdade, ele evidencia essa justaposição, essa junção entre partes, né? Então tem essa coisa muito desse processo manual, esse processo lento também. Mas eu acho que eu já até extrapolei a pergunta, assim. Não, mas achei ótimo, porque a Yasmin ela chegou a comentar aqui, né? Seria uma relação mais corpórea que você estabeleceu. Eu entendi bem, tá, Yasmin? Qualquer coisa você manda aí melhor. Você falou é mais corpóreo quando você estava falando dessa outra relação com a colagem, né? Então fiquei pensando se isso de uma relação que não só da ordem compositiva, mas sensorial com as palavras, né? Com os textos. Tem uma pergunta aqui que chegou na caixinha. Adoro essa caixinha. Por serem livros técnicos, existe muita dificuldade de conseguir algo mais poético? Essa é a pergunta. Ou tanto faz o livro? Não, acho que pelo contrário, acho que eu tenho interesse justamente em olhar para esse texto técnico como um texto poético, né? Eu não vejo tanto essa diferença, assim, sabe? Do fazer, é lógico que eu vejo essa diferença, né? No meu dia a dia, nas minhas leituras, óbvio, mas na hora do fazer, esses textos eles me interessam justamente porque existe algo de inusitado ali no texto técnico, né? Algo que você não está esperando, uma composição de palavras que vai te levar a uma imagem, né? Diferente ali, né? Que pode gerar um significado mais inusitado, assim, né?
E Eu acho acho que que essa é isso a merece. maravilha, né, Lu? Que você faz assim, sem sacanagem, com uma maestria. Estou falando super sinceramente. Eu sei que às vezes quando a gente faz elogio parece que a gente só está puxando saco, mas não é tão fácil quanto parece fazer colagem. Porque é isso que você falou, Não. é uma técnica muito rudimentar, ela é básica, ela é cortar e colar, né? Assim, enquanto técnica, não é nada demais. Mas o que você vai recortar, onde que você vai retirar e colocar, né? Uhum, uhum, Porque é isso, você transforma, você dá, né, vira um trabalho mesmo de uma transmutação, né? Assim, uhum. de algo que é técnico e é isso, não importa, mas o pulo do gato é o inciso que você faz, é a retirada, é colocar, né? Então, por exemplo, obliterar com as linhas azuis, por exemplo, Uhum. né? Ou com as cores, simplesmente, né? Assim, o azul tem uma certa obsessão, que a gente pode falar disso também, né? Então, o Mas azul tem uma obsessão que tem a ver com a introdução aí que a gente estava fazendo dos materiais e que eu trouxe também para mostrar para vocês, que era... o azul, ele surge desse material antigo que você ia usar, porque era um dos materiais do escritório, né, que tinha lá no escritório do meu pai, que é a letra 7. E a letra 7 é antiga, porque hoje em dia esse tipo de configuração assim não existe mais, né? Ela é vendida como um adesivinho de colar em caderno e tal, mas antigamente ela tinha um uso fundamental, assim, para corrigir alguma coisa dessa, né? Porque não era fácil você ficar imprimindo as coisas. Ou colocar, por exemplo, alguma coisa na planta, né? Ou lá a planta e tal. Enfim, fotógrafo também utilizava. E ele é assim, ó, ele vem desse jeito. Olha, ficou bonito, com a sombra. Ficou lindo, leitoso. É, já rola. Ó, e ele tem a letrinha, né, que você risca, aquele tipo de letra que você risca para imprimir. E atrás ele vem com essas folhas de guarda, para não colar uma na outra, que são folhas azuis. Mas isso Ah, só especificamente nesse material antigo, né? Ó, essa daqui tá bem azul. Zona, deixa eu mostrar isso para vocês. sim, que lindo. Nossa, Lu, eu Aqui não tá sabia dando, disso. tá contra a luz, então, Não, mas tá ó, dando pra essa ver. aqui é bem azulzona. E aí eu comecei então a usar esse material por causa disso, porque tinha um resto dessas folhas no ateliê. E lógico que aquela pessoa, né, não gosta de usar a coisa do jeito que, né, pela função dela. Então eu fui logo direto na folha azul, que a folha azul é Divertendo. linda, maravilhosa. E aí, né, lógico, para que facilitar e usar a letra? Eu uso também as letras, né? Mas a folha azul foi, então, paixão, assim, porra, que azul é esse? Um azul que remete ao céu de Brasília, né? Enfim, você pode, né? E a letra 7, ó, você faz assim com ela, você risca. Aqui não vai dar para ver direito, porque tá contra a luz, acho que se eu ficar aqui, ó, fica melhor. Deu pra ver Você quase vai uns riscando para retângulozinhos ela. brancos. Porque essa também é branca, né? Tem branca, tem preta. Na verdade, vinha, inclusive, o nome da fonte aqui em cima, vocês podem ver. Né? Sim, ó. Então, era bem um material, assim, de tipógrafo, de designer. Pira, assim, a galera pira, né? Assim. E aí eu comecei a usar isso, só que acabou, né? A minha letra 7 foi acabando. E eu descobri, foi no Facebook na época, a gente já nem sei mais, porque eu não tenho mais Facebook, um cara em Porto Alegre, que é o Fran Soares, grande amigo hoje, que é um colecionador, artista também de lá, que ele começou, então, a gente começou a fazer um escambo, e ele comprou uma papelaria em Porto Alegre, e tinham vários desse material, né? Tinha muito. Então ele faz normalmente essa troca com os artistas, ele manda um pouco, depois o artista trabalha, né? Então o Franz virou Legal. essa figura assim amiguíssima, assim, né? Que É ótimo. bem de Eu trabalho tenho de até uma coisa. escola. É. Eu sempre enfio as perguntas. Aí, ó, tem também a letra Tone, que é um adesivo, é um papel adesivo reticulado, né?
Então ela tem várias texturas e tal. Aí eu comecei, obviamente, a virar uma obsessiva em papeizinhos, né? Cissa, de colecionar, de guardar alguns, né? De Bom, e aí comprar até algumas nisso, agora eu coisas. lembrei daquele seu trabalho que eu também adoro, do Alpino, né? É uma coleção também. Poxa, eu não peguei Então, a o imagem Alpino, dele, né? Mas eu já até o, escrevi Al- sobre o seu trabalho, que eu acho ele tão incrível, né? Assim, o mas Alpino eu é acho muito que essa... louco. Não, fala, fala. Foi mal, Cissa. Não, ele é Não, muito louco mano. porque ele foi um dos primeiros, né? Ele é bem antes, inclusive, de eu começar a usar a letra 7 e o papel azul. Sim, era uma outra onda, mas era isso. Tinha uma investigação e tinha uma coisa que eu acho que talvez permaneça, que é essa a sua insistência no resquício, sabe? No precário mesmo, né? Que Uhum, é aquilo que uhum. sobra, né? Então, assim, o Alpino, bom, eu adoro esse chocolate, gente. Ai, meu momento trash, adoro, larica total. É, Alpino, ainda mais agora que tem aquela versão black top, mas vamos deixar isso para uma outra conversa. Aí Mas ele me você pega fala, o eu Alpino. abusei. Assim. Imagino, imagino. Até Só, depois só quando para surgiu o vocês. ovo de Páscoa, né? O G me deu uma de Páscoa, linda. Eu nunca usei, cara. Tá lá no ateliê, assim, uma parada super brilhante, assim. Lindão, Enorme. assim. Mas só para vocês Mas você entenderem, acha que gente, continua, né? o Alpino foi uma edição que eu fiz com esses papéis. Isso foi em 2009, eu acho, um pouco antes, com esses papéis de chocolate alpino. Né, e eles ficavam virados para a parede e eles produziam a parte amarela deles, né, a parte dourada ficava virada para a parede e produzia uma iluminação ao redor. Né, eu utilizava algumas luzinhas de LED só para aumentar esse reflexo, né, do dourado na parede. Assim. E aí eu E é fiz uma lindo. instalação. Eu nem tenho imagens muito boas, ele nem é um trabalho que eu incluí, assim, mas eu também já escrevi sobre ele, mas já foi, assim, um trabalho bacana, assim, um saco de Marília montar, até mas foi, perguntou aqui, o Alpino não foi trabalho do EDP? Marília foi o Panes na trabalho do live. EDP. Marília Pane sempre acompanhando, Não, e com a muito de memória que ainda pertinho veio, né? e com uma memória sinistra e muito maravilhosa. Foi o trabalho do EDP, do Energias da Arte, que é um prêmio lá de São Paulo. Foi a primeira vez que eu fui para São Paulo, na verdade, com um trabalho. Né? Eu já tinha apresentado trabalho fora daqui de Brasília, mas foi a primeira vez que eu fui para São Paulo. Ó, eu trouxe para vocês também, Cissa, continuando, eu acho que você deve ter outras perguntas, né? Eu Esse tenho, mas eu queria daqui saber se quem está aí do outro lado da tela não tem também, porque eu ter perguntas acho que é meio óbvio. Tem uma pergunta difícil para você. Cláudio Bu, nosso querido Cláudio Bu, fez uma pergunta bem difícil. Se você acha, como é que é? Se você considera a manda sua ver. obra hermética. Então, não, assim, eu não considero, assim, eu acho que... Porque eu acho que um grande problema de você lidar com texto é que às vezes as pessoas acham que tem algum sentido oculto naquilo ali, né? Que tem algo para ser decifrado, para ser Uhum, compreendido, né? Justamente por ser um material também, né? Vamos uhum. combinar que a linguagem, o texto é matéria também, né? Que pode ser moldada, como diria Freud, só para dar uma citação. Ele fala que é um material plástico, inclusive, né? A palavra. Mas eu acho que a grande sacada é olhar para o trabalho como uma imagem mesmo. Né? Enfim, não tentar. Uma vez me fizeram essa pergunta numa exposição, eu tinha feito, já era essa série mais recente de trabalhos de colagens que eu faço com a cidade, Uhum. e me Ah, tem perguntaram. aqui. Deixa eu achar. Vai falando, eu vou achando aqui a imagem. Foi o primeiro deles que se chamava Finito, que são as colagens pretas, né, que tem fundo preto, que são Ixi, não sou baseadas em mais. fotografias Não. noturnas da cidade de Brasília. Não, mas pode deixar essa, assim, você não tem É? problema. É porque tem super a ver, assim, são trabalhos que eu considero
Não, que Fera é uma obra hermética também, mas eu não sei se, para mim, assim, não é algo. Eu não sei se eu quero que seja uma obra hermética, sabe? Eu gosto também da coisa. Eu gosto de uma proximidade com uma obra decorativa, com uma obra próxima do design, próxima de outras, de lugares assim muito reconhecíveis, sabe? Eu não, eu não entendo também tanto desse modo. Mas uma vez eu apresentei esse trabalho específico do fundo preto, né? O fundo era uma série muito parecida com essa, só que são de imagens. Ai, meu Deus, será que caiu de novo? Pronto, deu uma travadinha, mas já voltamos. Você estava falando Vou dos prender o trabalhos que eu cabelo não aqui, tenho as gente. imagens aqui. Tá calor pra cacete. Não tá, eu tô com o Não, mas ventilador aqui em esse, cima. cara, tá tenso, né? Eu tava aqui num forninho aqui nesse cabelo. O cabelo tá grande pra cacete. Mas aí me perguntaram justamente sobre isso, assim, Cissa, se eu escolhia, se eu passava muito tempo escolhendo os textos porque essas colagens elas têm essa dupla visualidade, digamos assim, não sei, né? Elas estão entre a abstração e a figuração, né? E ao mesmo tempo tem também, sempre tem algum recortezinho, alguma indicação de um texto. E nessa especificamente das imagens noturnas da cidade, eu utilizava muitos textos muito variados, assim, né? Porque me interessava justamente Ah, consegui. a, ó, a, a questão visual, assim, né? Da organização tipográfica do texto na página e como que isso ia compor com a imagem, né? Legal. Então, tinham textos assim que não tinham nada a ver. E teve gente que ficou lendo na exposição achando que ali tinha alguma mensagem oculta, assim, né? Que eu acho uma Mas coisa super sugere legal. isso, né? Porque vira um jogo que você Sugere. estabelece e acho que muitas vezes as pessoas têm medo da arte contemporânea, né? E isso, não se atrevem a pensar que o jogo pode ser só visual, não só no sentido de diminuir, mas no sentido da simplicidade, né? Da essência, de que Uhum. o visual basta, né? E de que uma cor Não, e de que o basta, mas visual é muito complexo, né, também. Talvez a gente possa pensar nesse ou sentido. Se simples existe, eu acho que demais. um hermetismo, eu gosto da ideia de que esse hermetismo seja visual também, né? Por que que não pode ser complexo visualmente, né? Por que que o complexo ele sempre tem que ir para um lado também mais mental, né? O visual ele é muito complexo, né? E eu acho que isso às vezes também aparece um pouco nas colagens, né? Porque como você passa muito tempo numa produção, às vezes de uma, cara, assim, tem que você faz muito rápido, mas tem coisa que você fica ali, diz que eu deixo no ateliê, paro de olhar para poder olhar de ver se está fazendo um sentido visual aquilo, né? Então eu Claro, acho claro. que o pensamento ele vai se maturando e a coisa vai ficando, às vezes isso passa um pouco pro trabalho, né? E aí parece que você está dando mensagens criptografadas também, né? Mas é uma brincadeira com isso, né? A Marília uma vez escreveu um texto onde ela fala da leitura no meu trabalho como algo eventual, que eu acho muito bacana, assim. Né? Você passa o olho, você pode, né, captar ali junto o sentido linguístico da coisa, a construção linguística, ou não, né? Ou aquilo pode passar como uma imagem. E essa ambiguidade é uma coisa que eu curto pra caramba, assim, no trabalho. Muito legal isso, Lu. E eu acho que para a turma que está experimentando colagem, acho que o que você falou é super importante, até no para entender o refinamento da visualidade, né? Que é também um exercício, né? Um exercício tanto do artista que está ali, né? Então fica dias maturando, vendo, revendo, né? Fazendo revisão constante, no sentido de que não é uma aleatoriedade, não que a aleatoriedade seja um problema, né? A gente não tem problema com a aleatoriedade, mas que muitas vezes é um puta de um exercício compositivo mesmo, né? Assim, complexo. É. Você estava falando da E Marília. às vezes você demora muito para chegar num resultado que é hiper simples, né? Que também é outra questão da imagem, né? Às vezes a imagem que você pensou mais foi aquela que você conseguiu limpar, retirar tudo e falar, putz, agora rolou, assim, agora eu consigo, né?
é um pouco difícil até explicar, né? Porque são processos visuais mesmo, né? E manuais, né? Então você vai E de desenvolvendo quase que uma... intimidade, né? Sim, que você E de precisa intimidade. desenvolver uma intimidade com os materiais, com o processo. Muitas vezes você tem intimidade com o material, mas você ainda não entendeu direito o que é que você está querendo naquele momento, né? Então é tempo, né? Tem um trabalho mesmo, uma dedicação, né? Eu estava Tem um pensando trabalho. agora no Cidade Partida. Isso, né? Que eu fiquei pensando nesse desafio da montagem também. Lu, eu vou Uhum. até botar aqui agora que eu já aprendi como é que põe, como é que tira. A gente até discutiu em sala, né? Assim, essa relação que você promove, que é assim, se a gente pensa na tradição da história da arte, né? É das nossas principais tradições, da ordem do trompe-l'œil, né? Da ordem de repensar a perspectiva e como você tem o uso das palavras, inclusive como margem, como horizonte, né? Como você bem escreve sobre isso, até na sua tese, faz essas conexões, né? Fiquei pensando aqui nessa obra da Cidade Partida, como que esses olhares se encontram, né? Como que você constrói esses horizontes que são brincadeiras no sentido de golpe, né? Do trompe-l'œil mesmo, Uhum. né? Para quem não viu essa obra, você só mostrou lá em São Paulo, né, Lu? Eu acho. Então, na verdade, aí são junções, né, de dois trabalhos, aquela imagem anterior, e, além disso, as colagens Que estão ali no cantinho atrás da minha foto, que eu não consigo. Deixa eu ver se eu inverto aqui. Opa, deu uma travadinha de Ah, novo, não né? sei. Fiquei gigante. Isso. Socorro. Não, não. Não dá. Ah, talvez aqui E eu nessa não acho que dá. esse Tá bem atrás pensamento. de mim. Entendeu? Tá bem atrás, mas enfim, ela é porque é uma colagem que eu comecei a usar uns papéis pretos, e esse papel preto que criava um jogo visual de trazer para frente os recortes pretos, né, em relação aos papéis bastante claros que ficavam no fundo. E algumas pessoas, inclusive, me perguntavam se era relevo, né, a gravura. Então ela fez um diálogo muito interessante de estrutural, assim, com essas palavras, né? Com essas palavras, com essas letras soltas. Aí você tem a junção de dois trabalhos. Esses que estão no centro, eles são de uma série chamada Inverso, né? Essa série Inverso eu penso como uma espécie de uma poesia visual geométrica, assim, algo, né, que são esses caracteres rotacionados, né, cortados, e que muitas pessoas não veem exatamente uma letra neles, assim. Isso me interessa, né? Quase que chegar num ponto de quase um ideograma, assim, né? Mas não, porque ele também não tem esse sentido, né? Mas de quase libertar essas palavras de uma lógica, né? De uma Do seu lógica racional significado, mesmo, né? de um significado. Então, assim, isso sempre me interessou. Se você pegar esse trabalho e pegar esse trabalho que eu mostrei bem no inicinho para vocês, dos textos que eu vou retirando um de cada página, eu acho que essa ideia de um embaralhamento, mas que é um embaralhamento que, ao mesmo tempo que se aproveita de um sentido técnico, né, ou um sentido lógico, ele também subverte isso, né? Ele diz, olha, mas também não é isso não, assim. A Pois explicação, é. não. Eu também. Essa pergunta da Marília, eu estava com ela na ponta da língua, então eu vou aproveitar, né? Porque na Casa Niemeyer, na Triangular. Não era na Triangular, já nem lembro mais se era na Triangular, que Era na estava na anterior. Priscila, na anterior, né? Esqueci o nome, Ai, mas gente, saiu até o catálogo agora. exato. Me deu um branco também. Marília vai lembrar a memória. Ou a Iana, tem duas aí com a memória maravilhosa. Brasília extemporânea. Extemporânea, né? Extemporânea, exato. Porque você usou a piscina, né? E é muito interessante também, porque, de novo, tem um resquício. Aí, no caso, um resquício da letra, né? Assim, um resquício Uhum. que não sei se é um resquício, mas que tem já esse poder de índice, né? De uma... A Marília, estou tentando, a gente lembrou, extemporânea. Mas que tem aí uma sugestão, né? Acho que é nesse sentido, de Uhum. que não é aquela completude que você
faz essa relação signo-significante, então aí eu compreendo racionalmente do que ela está falando, mas você lança, né? Acho que é mais nesse sentido de jogar algo. A piscina foi bem assim mesmo que surgiu, assim, foi quase uma brincadeira mesmo, uma brincadeira sonora, que aí era algo que eu nunca tinha pensado, né? Porque o nome desse trabalho da piscina é SQN-NPWJKX, né? E eu gosto, Sim, ele surgiu, pois é, e ele surgiu do pensamento sonoro, assim, foi uma coisa muito louca, porque eu acho que ele é o trabalho que mais se aproxima de uma questão da poesia visual, né? Da poesia concreta e etc. Eu acho que ele é o mais próximo, assim. Eu já estava realizando as peças em metal dessa série Inverso, que eram ainda esses módulos soltos, né? E que eu reconfigurava, montava e tal, que a primeira apresentação deles foi na Galeria Alfinete, aqui em Brasília. E aí a piscina foi um convite que surgiu da Ana, porque eu postei uma foto da piscina do Niemeyer, aquela piscina toda, o que tem o desenho ondulado ali, né, que parece uma fenda, assim, né, e que eu achei aquilo muito louco, assim, né, porque eu olhei para aquela piscina e falei, cara, isso é a melhor coisa que o Niemeyer já fez. Aquela, né, a louca, assim, né. E eu adorei o desenho daquela piscina. E além de tudo, eu acho que tinha uma relação já com os trabalhos, porque a piscina tem um fundo azul, né? Então acho que também isso me levou um pouco a né? já reconhecer, né? Uma grama, exatamente. E aí eu fiquei pensando muito no formato dessa piscina em relação ao formato de Brasília, né? O formato cartesiano. E comecei a elaborar essa ideia de como seria se Brasília tivesse aquele formato de fenda e não esse formato cartesiano e etc. Do avião, né? Do avião. E aí eu pensei então em embaralhar as siglas da cidade e na verdade o primeiro desenho que eu fiz é muito parecido com o resultado, né? E aí, lógico, né? Uma galera me ajudou nesse trabalho, foi um trabalho super legal, assim, né? Nesse sentido. Mas o embaralhamento nesse trabalho das siglas de Brasília, ele ainda faz algum sentido, né? Porque você tem o SQN, o SNPW, que é o do local, né? Da setor de mansões e tal. Para quem não é de Brasília, gente, Brasília tem essa, né? Ou para Vocês quem já não é de devem ter Brasília, ouvido mas falar. já veio para cá, só falar, é Brasília, é algum endereço, né? Assim, mas quem é de Algum Brasília endereço que eu não sei. tenta localizar, quem é de Brasília fala, não sei chegar nesse lugar, né? Assim, se é um destino, eu não reconheço, né? Assim, Não tá me estranho aproximo, isso. mas eu vou me perder, né? E aí foi uma brincadeira justamente com essas siglas, assim, né? MPW, JK, que tem também uma configuração dos prédios, né? Eu moro num prédio que é apelidado de prédio JK, então também está relacionado não só a Juscelino, mas a algumas localidades de Brasília. E o X, que também tem, né? O X é, na verdade, a imagem do trabalho, né? Porque é a marcação também inicial, né, da cidade. Então o trabalho ele mistura um pouco essas referências bem brasilienses, assim, né? Mas criando uma configuração que é também muito visual, né? Que são letras, porque tem um desenho das letras geometrizado, né? Eu sempre geometrizo as letras. E isso cria uma relação com imagens geométricas já reconhecíveis, dá talvez uma limpada assim nessa, né? Tira as curvas do Niemeyer e dá uma outra configuração, uma outra cara assim para a letra que às vezes você não reconhece imediatamente como uma palavra, né? Sim, bem legal. E acho que o pessoal comentou, acho que até o Igor, outras pessoas comentaram dessa relação mesmo com a poesia visual. Então acho que fica é engraçado porque assim a gente reconhece uma aproximação, mas, né, obviamente, a gente sabe que a gente não está vendo Manuel de Barros, não é isso, né? Então tem uma outra relação aí, mas que é interessante perceber essa continuidade. Tem um poeta, Cissa. Ah, sim. Não, fala eu do não tô, poeta. não. Ainda temos Não, 10 tem um minutos, poeta que foi uma referência muito grande, que é o Vladimir Dias Pino, que se vocês forem pesquisar, na verdade ele é considerado um dos percussores da livro-arte, né,
no Brasil. E ele tem um livro que é extremamente visual, que chama A Ave. E que o livro ele se dá numa leitura de profundidade também, de transparências das páginas, né? Então, esse trabalho, para mim, ele é, assim, incrível. Inclusive, o Rogério Câmara, que é professor da UNB, também tem um texto sobre, né? Já escreveu bastante sobre esse trabalho. E, para mim, essa descoberta foi incrível, assim, porque eu acho que juntou várias questões, assim, né, que eu gosto, que é o papel, que é a transparência, né? E Ô, que Lu, vamos é aproveitar esse essa sentido deixa. atravessado. Vamos aproveitar essa deixa e falar desse trabalho, que foi um trabalho que eu mostrei para a turma. Sim, pois é, passa rápido, a turma já está aqui lamentando. Mas, gente, temos 10 minutos, dá para falar muita coisa em 10 minutos. Que é Entre o Vértice e a Margem, se eu não me engano, esse estava na Eu Alfinete. dei um título enorme para ele, que é O Branco Abre Parênteses, sobre a pauta entre o verso e a margem, mas hoje em dia eu chamo Entre o Verso e a Margem, porque eu já esqueci, já estou ficando velho. Tá. Uhum. Mas o que eu achei muito legal, assim, para a gente discutir aqui também, foi a curadoria da Marília, não foi, se eu não me engano, esse? Foi curadoria da Marília, foi esse texto que eu citei dela, Pois é, então, isso que eu da fiquei leitura imaginando. eventual. E tem uma coisa que eu gosto muito nesse trabalho, que, enfim, eu acho ele super lindo por diferentes motivos, mas tem um atravessamento literal que você promove pela página, né? Então, Uhum, assim, essa ideia ela é muito singela e ela é de uma potência absurda, né? Porque é o ato da leitura, né? E que você uhum, aproxima com a experiência poética, né? Assim, sua uhum, como artista e a gente enquanto público, quando percebe, né? A relação de luz e sombra que se estabelece no espaço, né? A gente entende essa dimensão que atravessa, que transborda, né? Pela palavra, pelo livro. Então, tem desde a translucidez das folhas, né, que acho que é um pouco do que você está uhum, falando agora, mas os seus incisos, né, os momentos em que você uhum. busca novas margens. Ah, é de arrepiar, eu acho assim. Tem duas. Ah, obrigado, Cícero. Eu nem tô Sério, agradecendo, né? é Mas foda. eu fico Não, é sem graça. sério. Mas olha só, tem duas coisas que eu acho muito legais de pontuar nesse trabalho, que é um trabalho que eu já pensei muito sobre ele também, porque, enfim, além dele ter dado um trabalhão, né, na montagem, assim, Imagina. é, Uma ele é um luminária trabalho japonesa que você fez, né? total, né, enfim, tem um nome, né, essas divisórias japonesas, assim, mas ele tem duas questões que se tornaram, assim, muito importantes. Uma é essa ideia da escrita pela retirada, né, de uma escrita de luz que surge não por acrescentar um texto, mas por retirar, né, um texto e criar essas pequenas janelas, que eu acho que é uma coisa que também vai retornar, né, no trabalho muitas vezes. E outra coisa, a ideia do corpo integrado nessa leitura, né, que é uma coisa que também vai ressurgir no CCSP, né, ressurgir em outros trabalhos, assim, que é muito diferente você entrar, né, na verdade, a maioria dos meus trabalhos surge da instalação, né, então, quando eu comecei a fazer colagem, eu já fazia instalações, assim, no espaço, já experimentava lá o papel alpino no espaço, né, então essa ideia do corpo integrar a leitura, para mim é muito importante, cada vez mais, assim, eu penso nisso, assim, né? De como que o rastro do corpo também produz um percurso, e esse percurso, ele é texto, né? Tô lendo, inclusive, sobre isso agora, mas, enfim, não vou falar mais. Lindo. Não, é lindo, e eu acho que é isso, né? Até o Igor estava lembrando aqui, né, da Alfinete no fim da Zanorte, né, que também tinha uma outra configuração espacial, Uhum. e para, né, a gente que faz instalação tem essa coisa mesmo, né, Era escura, né? e ter essa provocação a partir do espaço, né? Então você fazer isso, né, Sim. com a luz, né, naquele espaço pequeno, né, de por onde ela passa, é incrível, né? E pensar como que isso chega na gente literalmente também, né? Porque assim, na pele, né? Tá ali de superfície para superfície, né? Uhum. Muito. Temos mais uma perguntinha aqui na caixinha. Peraí, como é que é? Um material que você nunca usou e ainda pretende usar.
Ah, eu tenho até um material aqui que eu nunca usei, eu pretendo usar. Tem vários materiais, assim, eu vou coletando coisas às vezes no ateliê. E você talvez assim seja muito próximo do que já apresentei nos outros trabalhos, mas eu trouxe, por exemplo, para vocês verem um livro que eu comprei há um tempo, que é um dicionário japonês. Oh, que lindo! Nossa, olha, Muito podia ser um doido isso. dicionário, um cardápio, qualquer coisa que você me E ainda, falasse. ainda vem um marcador lindo. Então são Ah, coisas assim que eu vou coletando e comprei, sei lá, baratinho na Liberdade, né? Mas são coisas que eu vou guardando e vou pensando, assim, a coisa vai maturando, né? Porque nem tudo já surge. Mas assim, eu não sei se tem muitos materiais que eu tenho vontade ainda de experimentar. Eu tenho vontade de aprender as coisas, né? De aprender, por exemplo, técnicas que eu não, né? Eu não sou uma pessoa muito da técnica, né? Vocês vão ver, embora eu tenha desenvolvido uma técnica para fazer escolar e tal, né? sim, Isso até, né? era uma outra coisa, né? Isso que eu nem falei, assim, dos materiais que são importantes, da cola, né? Que é importante usar uma cola com pH neutro. Então, as coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, né? Mas, além da curiosidade de aprender outras técnicas, assim, uma coisa que eu tenho muita curiosidade é de aprender outras línguas, assim, porque eu acho que isso me ajuda muito a pensar, né? E aí agora, na quarentena, eu comecei a estudar um pouco de japonês, porque eu já tinha essa relação com os livros e eu achava Nossa, importante aprender, assim. Mas é uma loucura, né, cara? Aí é, eu, enfim, tô nesse caminho, mas mas estamos tinha vivendo tempos vontade de aprender loucos, né? chinês. Então, vamos ver, né? Se durar aí, vai dar para Ô, aprender, Lu, tem uma depende. pergunta aqui que talvez seja a nossa última. O que que eu estou aprendendo com essa coisa de live? Quando faltam 2 minutos, eles avisam, tá? Aí eu vou avisar, Tá. porque é importante a gente parar no tempo, infelizmente, para a gente poder gravar, né? E é aquilo, virar material didático, porque estamos aqui, né, falando de processo super riquíssimo para todo mundo. Mas teve uma pergunta aqui, né? A leitura é um gesto profundamente político. Como você entende essa dimensão do seu trabalho, né? Você faz essa conexão? É algo que você pensa, algo que você só aceita, e, enfim, ou você Não, busca? eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais, eu acho que tem duas questões que são muito políticas no meu trabalho. Uma porque o político, eu acho que ele não necessariamente é só você tratar diretamente de um assunto político no trabalho, né? O político, ele é os Uhum. agenciamentos que você faz dentro do campo da arte, né? O político, ele tem várias vertentes aí, né? Eu acho que tem duas vertentes políticas, mas talvez não tão reconhecíveis imediatamente no meu trabalho, que é a questão da manualidade, né, do fazer manual, do trabalho, de reafirmar isso como uma importância dentro do próprio processo dessa fragilidade, né, dos materiais e de como, na verdade, isso não é frágil, né? Então, isso é uma reafirmação constante do trabalho, né, de como o frágil, o delicado, na verdade, ele é muito mais resistente e resiste ao longo da história, né? Então, essa questão da vulnerabilidade, da fragilidade, eu acho que é algo que está presente pelo material, pela matéria, né? E outra questão está muito relacionada ao sentido também, né? Porque não necessariamente o discurso político e tal, ele está no meu trabalho, mas eu acho que quando você brinca, por exemplo, com um símbolo tão impregnado na cidade, né, masculino, que representa tantas questões como, por exemplo, Niemeyer, né, quando você começa a subverter questões que são tradicionalmente de um campo masculino, como arquitetura, como você se apropria da cidade, começa a pensar, né, a partir da sua cidade, da cidade que você quer, né, eu acho que isso também é uma das maiores potências da arte, né, porque é a contribuição dessa parcela subjetiva para o espaço comum, né, para o imaginário simbólico, né. Enfim, elaborei aqui muito loucamente as ideias, mas Não, eu acho mas que é por aí, assim, né?
Acho que você tem, assim, acho que é muito isso mesmo, porque muitas vezes a gente tem uma impressão de que para o trabalho ter um conteúdo político, esse conteúdo ele tem que ser explícito, né? Ele tem que ser Uhum, uhum. aquilo que muitas vezes a gente acaba chamando como panfletário. Eu não gosto muito dessa expressão, porque ela parece trazer É, algo parece de pejorativa, ruim. né? É. É, e acho que tem o seu lugar também. Muitas vezes o Uhum, conteúdo ele tem que ser um tapa na cara, né? Mas não é só aí que a política acontece. Então, acho que é maravilhoso você trazer a importância, inclusive, da experiência da arte, né, como um ato uhum. político. Então, por exemplo, nesse trabalho que ainda está aqui, porque eu esqueci de tirar, mas já que está aqui, vamos falar dele, né? Quando você fala, né, desse atravessamento da página Uhum, né, uhum, da página escrita, como aquilo que leva luz, né, como aquilo que promove um outro olhar, uma outra relação com o espaço. Nossa, se isso não é uhum, fazer o público se repensar, se uhum. situar de uma outra forma no espaço, se isso não é política, não, né? Sim, o que é, né? Então, assim, é muito potente você falar isso, Lu. Achei muito legal mesmo. Eu já É, passei muito mal com isso, assim, sabe? De tipo, eu tô lidando com texto e não tô necessariamente produzindo, através do texto, produzindo um discurso que vá ser direto nas pessoas. Mas eu acho que também a força desse não direto, a força dessa desconstrução também de um texto técnico, de um texto, né, ou de sim, um desenho é cartesiano, fantástico, né? eu acho que é por aí também, né? Também, né? Tem vários caminhos. Também, e é isso, né? Assim, a experiência, como a gente sabe, né, ela é única, então a gente muitas vezes tem até um acesso maior, né, a outras formas de pensar o mundo, de se reorganizar na sua vida cotidiana, quando você não está com essa agenda tão escancarada, assim, vamos dizer, né? Então, acho que... E sem contar se a gente pensa até nas próprias conexões históricas, né? De que a nós mulheres, né, as letras foram privadas por muito tempo, até quase 100 anos Sim, atrás, a gente sim. não tinha É. esse acesso como um Sem, direito, né? Então, assim, até ainda se a sem gente for pensar nessa pensar, consciência histórica mais ampla também, né? Enfim, a própria exato, arquitetura, né? O campo totalmente dominado, né? Então, como repensar esses espaços, né? exato, total. Ó, eu quero terminar com uma última obra para você falar. Ai, meu Deus, cadê? Que, vamos ver o tempo que a gente vai ter, que é, assim, para a gente finalizar na nossa lógica de Ah, colagem, de não, sobreposições gente. e tal. Cissa, então eu vou mostrar um inédito aqui que eu trouxe da mesma série, saindo do Eba! forno. Ó, Ai, que lindo, diagonais, hein? Olha, Mondrian e Elegância, gostei. diagonaisinhas. Dá para ler aí? Ele é o exterior, esse. Esse é o exterior? É o Que exterior. lindo! Ah, ó, E que primeira vez que eu privilégio, mostro nossa, e olha o esse. tamanho, hein? Olha, tá vendo, gente? Que privilégio temos aqui acompanhando, quentinho, saindo do Eu vou forno. abaixar aqui para Então, ver fala saindo aí do um forno. pouquinho, Lu, dessa. Porque aí na diagonal é interessante, né? Porque assim, uma coisa é a gente pensar a relação das linhas, né? Seguindo principalmente a orientação da leitura, né? A horizontalidade. E pensar também nessa conexão com a margem, com o Uhum, horizonte, por aí, né? Pela linha que nos dá a sensação de chão, né? Que nos dá equilíbrio. E aí, quando você vai uhum. para. Já estou eu aqui com o Theo van Desburg na cabeça. A crise da Bauhaus, né? Quando você traz a diagonal, você atravessa, né? Mesmo. Né? Então, como que você Esse, pensa aí? esse é Como o que chegou a primeiro diagonal? diagonal, né? Então, eu ainda não pensei tanto sobre ele, mas eu tenho experimentado esses outros sentidos né, que cortam o texto, né? Porque na verdade essa série ela vem toda dessa obliteração, né? Como você mesmo tinha já dito no início, do texto, aí e chegando a me aproximando um pouco de uma imagem mais de paisagem, né? De uma imagem porque o papel azul ele inevitavelmente leva um pouco para esse lugar, né? Mas também Lindo. Lu, a pensando, gente tem 30 segundos agora que eu vi, socorro. Mas fala, a gente quer te ouvir até o fim. acho que é isso, cara. Não, então eu vou agradecer vocês, cara, porque, poxa, muito massa esse convite. E se você fez um esquema mó legal de imagenzinhas e tal. Imagina, é Achei, aula achei muito legal. aberta, né?
A UNB E é também isso, né? agradecer ao pessoal, né, que entrou aí, que comentou. Não sei se, eu Sim, acho que eu não gente, respondi tudo, mas obrigada. também dizer brigadão e também dizer